Isso aí, galerinha. Uma bela manhã. Vou fazer uma revisão importante aqui de eletrostática. Não que nem aquela última que eu fiz, né? Que foi longa. Mas uma revisão bem curta de eletrostática. Para mostrar para vocês mais uma vez aquela ideia do campo e do potencial elétricos no interior de uma esfera condutora carregada. Para a gente lembrar a conclusão, que é aquela parte importante, que é a parte nova. Relembrar a blindagem eletrostática e a gaiola de Faraday. E aí depois falar do poder das pontas, que é o que está faltando para fechar essa primeira aula da Física C, volume 8. Na sequência, já terminando o volume 8 Física C, nós vamos falar de capacitores. Um dispositivo muito importante nas nossas vidas. E já agora tu vê, né? Agora que eu estou fazendo faculdade de novo, eu já entendo muito mais por que essas aulas estão aqui, né? Querendo te preparar, teoricamente, para quem continuar nessa área, conseguir entender circuitos, chamados circuitos RL, aliás, LC, o R de resistor, que são circuitos onde a corrente elétrica fica indo e voltando, né? Sistemas onde a corrente oscila, né? Que é o nosso sistema, né? O sistema de corrente alternada, que é o sistema mundial de distribuição de energia elétrica. Bom, eletrostática, o que eu preciso saber? O que é isso aqui, cara? Força elétrica, é a fórmula da força elétrica que pode ser atração ou repulsão, né? E essa é, parabéns, constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, conhecida como lei de Coulomb. É isso aí. Não custa lembrar, né, que quantidade de carga elétrica é o número de partículas vezes a carga elementar. Nós já trabalhamos com circuitos elétricos, né, gente? Então I dá para calcular como? Pega a quantidade de carga e divide pelo tempo. Tem aquela fórmula sagrada dos circuitos elétricos, né? V igual a R vezes I, lembra? Meu Deus, ela e uma pitadinha de bom senso mata qualquer parada. Isso aqui é eletroddinâmica, né? Aqui já começa a ser eletroddinâmica, não é o objetivo da aula de hoje. Vamos voltar para cá então. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Pega uma carga de teste, coloca num determinado ponto, mede a força, repete para garantir que não está tendo algum erro, divide, vai dar 20 newtons por coulomb naquele ponto. Significa que cada coulomb colocado ali recebe 20 newtons, ou seja, o campo elétrico é uma região influenciada por uma carga elétrica. E para medir isso, eu simplesmente meço a força para cada unidade de carga, só. Mas é chato ficar fazendo experiência. É importante ter uma forma matemática de obter esse resultado. Nós pegamos a lei de Coulomb, substituímos aqui e nasce a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga. Observe que nesse caso, essa carga não é a carga de teste, é a carga geradora do campo. E aqui é a distância que estamos, né, o ponto, a distância do ponto até a carga, constante eletrostática do meio. Só que nem tudo na vida é força, às vezes é mais importante conhecermos a energia. Pega a energia, divide pela carga, aí já é potencial elétrico. E para achar o potencial elétrico, teoricamente, sem um experimento, podemos fazer K vezes Q sobre D. A única diferença é que esse D não é ao quadrado. Lembrando que potencial elétrico, que é energia por unidade de carga, é uma grandeza escalar. Isso é fundamental para a gente entender o avanço da matéria. Ainda seria legal lembrar que para campos uniformes, o que é um campo uniforme mesmo? Não varia o valor é sempre o mesmo em todos os seus pontos. Existe uma relação entre potencial e campo elétrico. Na verdade, esse potencial é de A até B e a distância do ponto A até o ponto B. Só que cuidado, hein? Essa distância ela é medida paralelamente às linhas de campo. Certo? Não é uma medida em diagonal. Não entendi, professor. Só para a gente não perder a oportunidade, né? Conectada ao lado positivo da bateria fica positivamente carregado, conectado ao lado negativo fica negativamente carregado. As linhas de campo vão das cargas positivas para as negativas. São paralelas e igualmente espaçadas. O fato de serem paralelas e igualmente espaçadas indica que o campo é do tipo uniforme. Se eu estou com uma partícula carregada no ponto A e quero
trazer ela para o ponto B e eles me perguntam qual é o trabalho da força elétrica. Trabalho é energia, não se esqueçam, certo? Ele dá o valor do campo, por exemplo, ele dá o valor do campo e dá a distância, só que ele não dá só essa distância aqui, ó, que é a distância importante. Ele também avacalha e já dá essa distância aqui, ó. O que as pessoas vão fazer? A maioria delas vai fazer um Pitágoras para poder achar a hipotenusa, né? Achando que a distância é a distância que a partícula se deslocou, mas não é. A distância não é a distância que a partícula se deslocou. A distância é medida perpendicular, paralelamente às linhas de campo, certo? Então essa é que é a distância importante. Cuidado, hein? Essa fórmula aqui é perigosa. O que importa é a distância que ele avançou, né, na direção das linhas de campo. Ou seja, se o cara foi do ponto A para o ponto A', já que a distância foi 0 paralelamente às linhas de campo, a diferença de potencial do ponto A para o ponto A' é 0. Ou seja, uma partícula que vai de A para A' não gasta energia nenhuma. Tá beleza? Isso é uma coisa que é perigosa. Ah, faz sentido, né, cara? Porque pensa bem, se o átomo tem coisas positivas lá no núcleo e os elétrons ficam girando a uma mesma distância do núcleo, se houvesse gasto de energia, estávamos perdidos, né? O átomo para existir tem que ficar gastando energia. O mundo para existir é gastar energia de uma forma absurda, né? Então, à medida que eu não mudo a distância entre as cargas, eu posso ficar orbitando aqui para o resto da eternidade sem ganhar ou perder energia, né? Certo? Então é importante perceber isso. Esse tipo de movimento seria o equivalente também a pegar o objeto e manter ele a uma mesma distância do chão. Se a altura não mudou, não houve trabalho da força peso. Né? Só existe trabalho da força peso quando ou o corpo desce, trabalho positivo, a força peso é motora, ou quando sobe, o trabalho da força peso é negativo. Que a gente também pode chamar de energia potencial gravitacional, né? Assim como energia potencial elétrica é a mesma coisa que trabalho da força elétrica. Certo? Então cuidado, eu fiz né, te lembrei de um detalhezinho quando fores fazer exercício. Aliás, se tu não for fazer exercício, nem adianta o que eu falei, né? Tu sabe disso. Isso aqui é só para te conseguir hoje à tarde fazer exercício. Senão, se tu não faz exercício para fixar esses detalhezinhos, né, desaparece do cérebro em todo ser humano normal. Bom, olha só, revisamos uns conceitos importantes, eu até me empolguei aqui, já queria falar de eletrodinâmica, queria lembrar que tem associação em série de resistores, que é só somar, lembra? Tinha associação em... Como é que é a fórmula para achar? Isso, 1 sobre, mais 1 sobre R1. Tem macete, né? Quando os resistores são iguais, é só dividir pelo número de resistores. Quanto mais resistores eu coloco em paralelo, menor é a resistência equivalente. Às vezes também pedia para calcular a potência, né, do resistor, o gasto no resistor por efeito Joule, transformar a energia elétrica em energia térmica, P igual a V vezes I. Se substituir essa nessa, nasce 2 filhotinhos, né, que a gente também usa às vezes. Chegamos até a ver geradores elétricos, não foi? Equação do gerador, V igual a E menos R vezes I, força eletromotriz, resistência interna. Equação do receptor, E' mais R vezes I. Né? E, meu Deus, tanta coisa, mas não é hoje. Não, hoje não. Aí, depois que eu fiz essa revisão da eletrostática e nem falamos de eletrodinâmica direito, só damos uma aquecidinha aí. A parte importante, nova, que eu não consegui finalizar com muita qualidade na última aula, e eu quero poder finalizar com mais calma. Fiz eu uma esfera, te falei que era de uma casquinha metálica infinitamente fina, e joguei cargas em excesso. Eram positivas as cargas, não eram? Hoje não. Hoje eu vou usar cargas negativas. E só 4, como se tivessem 4 elétrons parados ali em excesso. Isso é um absurdo. Na verdade, existiriam 4 bilhões de elétrons, seria pouco, e eles estariam sassaricando ali. Aleatoriamente. Certo? Mas é tão difícil de aceitar, e seria matematicamente tão complicado de tentar, né, prever matematicamente, se a gente fosse analisar unitariamente os elétrons. Então é melhor a gente pensar dessa maneira, incrível que pareça, dar um resultado muito, muito próximo da realidade. Certo? Mas é sempre importante lembrar que a física, ela tenta modelar a realidade. Realidade essa, né, que é às vezes difícil de entender. Galerinha, então vou eu pegar o centro dessa esfera condutora carregada em equilíbrio eletrostático, por isso que a gente supõe que as partículas estejam paradas, embora isso seja um absurdo do ponto de vista da realidade. E cargas negativas, o campo elétrico aponta para dentro da carga, lembra? E essa aqui então gera um campo para lá. Então essa gera um campo para cima dela. E aquela ali que é um elétron gera um campo para cima dele.
porém são todos elétrons, todos têm a mesma carga elementar, lembra? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Todos estão à mesma distância, então quer dizer que esses vetores são opostos. Então eles se anulam. E se eu for fazer então o gráfico do campo elétrico em função da distância a partir do centro, lá no centro, ou seja, quando a distância é zero, o campo elétrico é zero. E o mais engraçado é que se eu mudo a posição, se eu não analiso no centro, se eu analiso um pouquinho à direita, um pouquinho mais para cá, ó, esse campo elétrico diminuiu. Esse campo elétrico aumentou, dá a sensação de que não vai dar zero. Mas essas partículas, ó, o campo elétrico delas aponta de tal forma que quando for somar algumas componentes dessas aqui, né, vão ser somadas, e quando somar todas essas componentes para a direita, acaba anulando a da esquerda. E a componente desse vetor campo elétrico para baixo anula do outro para cima e continua dando zero, zero, zero. E ali, zero. E o que distância é essa aqui, daqui até ali? É o raio da esfera. Vai dando zero até o raio. Na hora que eu encosto na parte metálica, já não dá mais zero. Porque quando eu for analisar o campo elétrico, por exemplo, aqui encostado nessa parte metálica, esses vetores aqui, ó, que antes estavam se anulando, agora já não vão se anular, porque o ângulo deles não permite isso. Ó. Essa aqui giraria um campo para cá, essa aqui giraria um campo para cá. Já dá para perceber, né, que esses campos elétricos, esses vetores não podem dar zero. Se o cara tem a mínima noção de vetor, né, ele sabe que vetores vários apontando para lá não pode dar zero. Tinha que ter pelo menos um pouquinho de vetor apontando no outro sentido para anular, né? Então já não dá zero. Quando a gente encosta na esfera já não dá zero. Legal, então dá um certo valor, que eu vou chamar de x. Mas o mais legal é que logo que eu desencosto da esfera metálica, o ângulo entre os vetores muda de tal forma que aumenta ainda mais o valor. Só que não aumenta pouco não, o valor do campo elétrico dá um salto, dobra. Ele dobra para 2x quando eu desencosto da esfera. Só que depois ele vai caindo um quadrado da distância, ele cai intensamente. Eu quando vi isso eu pensei, eu não acredito naquela história das funções definidas por várias sentenças, já viram? Né? Eu posso matematicamente escrever uma função dessa maneira, né? Eu escrevo assim, ó, f de x é igual a 0 cx menor que r. Lembra disso? F de x é igual a x, cx igual a r. E f de x é igual a 2x, cx maior que r. Concorda comigo? Né? E é para isso que serve essa parte, né? Eu achava que era babaquíssima matemática, mas não. A natureza é assim. Tem coisa na natureza, cara, que o cara só consegue descrever se botar uma equação diferente para cada região. É uma coisa que os físicos não gostam, eles gostariam de uma fórmula única, né? Perfeita. Como se tivesse entrado na mente do Criador e, entendi, escreve uma equação de tudo, que resolve tudo, mas não dá. Tu vê, se eu for escrever o campo elétrico numa esfera condutora infinitamente fina, dá essa encrenca aí. Eu ficava agoniado com isso, depois que eu fui para a faculdade que eu entendi onde é que estava a bobagem, né, de tu ferrar com a cabeça do aluno dessa maneira, né? Porque magoou o cara isso aí. É porque a gente está trabalhando com uma esfera infinitamente fina. Não que esse salto não haveria na esfera com a espessura grossa, haveria esse salto aqui. Mas esse salto aqui não ocorreria dessa maneira. Então, como a gente supõe uma esfera infinitamente fina, o gráfico fica muito feio. Não magoa, eu queria que tu percebesse que tem a ver justamente com o ângulo entre os vetores campo elétrico naquela região. Galera, ó, não se esqueçam, campo elétrico é uma grandeza vetorial e a gente usa um módulo para calcular o campo elétrico, certo? Por isso que, embora as esferas tenham sido negativas, as cargas tenham sido negativas na esfera, o campo elétrico eu fiz o gráfico para cima, certo? Porém, não foi só campo elétrico que nós estudamos, nós também estudamos potencial elétrico. Oi. Quando vai para 2x, não está medindo a distância depois do raio? Teria que aumentar um pouco mais para frente o gráfico. Eu não sei se tu entende o significado de bolinha aberta e bolinha fechada, para ficar tranquilo. Sim. Essa bolinha aberta significa que se for igual ao raio, não é esse valor, é esse aqui.
Mas se for 0,000001 a mais que o raio, já é ali. Certo? Essa é a história da bolinha, por isso, para isso que serve isso, né? Ou seja, até menor que R. R já não é essa aqui, é aquela ali. E maior que R já não é essa, é aquela lá. Certo? É isso aí. Galerinha, olha só. Voltando à nossa esfera, desta vez com 4 cargas estáticas paradas, negativas dessa vez. E aí nós vamos fazer o estudo do potencial, porque potencial já é outra grandeza. Cuidado, hein? É joules por coulomb, é energia que nós estamos estudando por unidade de carga. Essa energia, como toda energia, é uma grandeza escalar. Se eu fosse medir o potencial elétrico gerado por esse elétron ali, daria um valor negativo, muito pequeno, mas negativo. O desse aqui daria negativo. E esse geraria o potencial negativo. E aquele ali geraria o potencial negativo. E vários potenciais negativos somados dariam um potencial negativo. Um pouco mais negativo agora, né? Um pouquinho maior em módulo, mas negativo. Quer dizer, cara, que não vai dar zero agora. Não, não. Vai dar um certo valor que é negativo. O curioso é que se eu for para uma região a uma certa distância a partir do centro, os potenciais negativos gerados por essas partículas das quais eu me aproximei aumentam em módulo. E o potencial negativo gerado por essas das quais eu me distanciei diminui em módulo. Só que depois que eu somo todos eles, dá o mesmo resultado, negativo. E vai assim. Até eu chegar bem próximo da casquinha, o resultado é constante. Mas na hora que chega no raio, ele começa a diminuir. Porque depois que eu cheguei aqui, nessa região, eu me aproximei ao máximo que eu pude dessa e dessa, né? Mas a partir desse momento eu começo a me afastar. E me afastar de todas. Concorda comigo? Nesse caso, a distância o potencial vai começar a cair. Só que ele não cai tão rapidamente quanto o campo elétrico, porque nós podemos ver na fórmula do potencial que a distância não está ao quadrado, certo? Fala, meu querido. Isso só se aplica para esferas ou pode ser... Que legal, olha só a tua pergunta, né? Isso, para ficar perfeito dessa maneira, se aplica só para esferas. Mas mesmo que nós tivéssemos um carro sem os pneus, para a galera não imaginar que é o pneu do carro que faz a coisa acontecer. Né? Lembrando, a pessoa está pelada, molhada dentro do carro e ela está em contato com a parte metálica do carro. Esse carro está só no aço, mais nada, e ela está molhada. Isso é incrível. Outra, cara, se nós botássemos carga parada ali no carro, é uma coisa. As cargas ficariam paradas, né? Vamos supor ali, todas elas negativas, os iguais se repelem, por isso que elas ficam na parte externa. Cara, no todo aqui dentro do carro, isso vale, porque olha só, nós temos cargas aqui e cargas aqui. Cargas aqui, sempre uma oposta. Concorda comigo? Talvez nessas regiões, nesses biquinhos, nesses cantinhos, isso não fosse tão perfeito. Mas mesmo assim, o resultado final ainda gera muita segurança. Por isso que nós temos vários exemplos, né, do cara vestir uma roupa metálica, que não tem nada a ver com uma esfera. A roupa é no corpo do cara. O cara bota uma bobina de Tesla lá com 1 milhão de volts, sai tocando guitarra com um raio caindo na cabeça dele, com uma roupa dessas de cota, né, de coisa, e fica ali, e toca, faz um show de 1 hora com raios de 1 milhão de volts caindo na cabeça dele. E o metal está em contato com a pele dele toda, só aqui na pele. Entendeu? Então funciona muito bem. Quando tá tudo certinho, o cara fala, não sinto nem arrepio, cara. Às vezes dá umas agonias, assim, né? Mas não tem, é muito seguro. Bem feitinho, bem estudadinho, muito seguro. Então tu vê, uma coisa impressionante. Eu também não me conformava com isso. Meu pai chegou uma vez, eu lembro, cara, não sei quanta cerveja ele tinha tomado, mas ele tava trovejando lá, em árvores, assim, em volta da quadra de futebol, lá de Mituba, lá na nossa casa de Mituba. E eu ando de bicicleta. Ele, engenheiro, acalmando a minha mãe, não, tranquilo, bicicleta, não tem problema. O que é o pneu da bicicleta que estava me protegendo? Era isso, era o pneu da bicicleta que estava me protegendo contra 1 milhão de volts. Né? Mas o problema é isso, para tu ver, cara, engenheiro às vezes, entendeu? O cara que estudou isso, esquece, é normal esquecer, senão não continua estudando o negócio, esquece. Isso, de certa forma, é frustrante para ti, porque muitos de vocês não vão seguir carreira.
Mas é aquela história, eu tenho que dar aula para todos, para que de repente possa seguir carreira um dia. Eu preciso dar então essa base forte. E vocês precisam pelo menos saber se pronunciar a respeito disso aí, certo? Por que nós estamos entrando nesse assunto depois de ter discutido isso mesmo? Porque se no interior, o amigo foi, a pergunta dele foi na tampa, né? Porque, poxa, eu fiz um estudo para a esfera. E depois de te falar que na esfera o campo elétrico dentro é zero. Então não vai ter força atuando em partícula elétrica para empurrar a partícula para algum lugar, para ter corrente elétrica e te eletrocutar, né? Que é uma corrente elétrica que te eletrocutaria, certo? E também não tem uma diferença de potencial. Para ser didático, o que é uma diferença de potencial elétrico? É uma rampinha para o elétron. Se tem uma rampinha para o elétron, o elétron desce a rampinha. É como uma diferença de energia potencial gravitacional para uma bola que desce a ladeira. Se não tem essa rampinha, o elétron não vai escoar de um lado para o outro. Quer dizer que ele vai ficar paradão lá onde ele estiver. Quer dizer que quem estiver no interior dessa esfera carregada não vai sofrer efeitos das cargas elétricas que estão ali fora. Nós podemos estender este fato para corpos não esféricos, como carros, por exemplo, como roupas metálicas em volta de uma pessoa, olha que absurdo. Então no interior daquela roupa não vai ter grandes campos elétricos, nem grandes diferenças de potencial. Então mesmo que um raio caia sobre essa roupa, o cara está salvo, cara, olha que loucura. E a roupa é toda furadinha, bicho, toda furadinha, tá? A roupa é toda furadinha, como uma lã feita de aço. E funciona muito bem. Bom, então o que a gente tira disso? E detalhe, cara, mesmo que uma corrente elétrica flua pelo exterior daquela caixa como um raio caindo, né, naquele momento a pessoa, mesmo assim, está salva, se ela estiver toda envolta em um condutor. Parece absurdo, né? A pessoa ia querer estar envolta em borracha. Mas não, cara, se for em borracha, o raio atravessa a borracha. Tem que estar envolto em condutor. Parece um contrassenso, né? Então, que loucura. Se tiver lá um pneu de borracha, todo isolado, borracha sim, cara, para tu te enfiar dentro de tempestade. E uma casquinha fininha, toda furadinha de metal, enfia na casca metálica, que é ali que tu vai estar salvo. Certo? Mesmo o concreto, o raio entra aqui e sai do outro lado do concreto, como se o concreto não estivesse ali. O concreto não protege, se não tiver vergalhão, né, fazendo a base desse concreto dentro. Beleza? Não adianta uma parede de alvenaria de tijolo, tem que ter, na verdade, as vigas com vergalhão dentro da casa, né, de construção, para poder estar protegido. Por isso que num apartamento está protegido, né, cara? Porque tem vergalhão no teto, no chão e nas laterais, que está numa gaiola, certo? Agora, de repente, numa casa só de tijolinho à vista, talvez não seja tão seguro, né? Outra coisa, o para-raio, lembrando, ele só funciona porque a maioria dos raios é de baixo para cima. Então o teu para-raio que dispara o raio para a nuvem em cima da tua casa, te protegendo. Porque se der cagada de ser o contrário naquela situação, que tem uns 3, 4, 7%, eu acho, de raio, que é o sentido oposto. Se vier um de baixo para cima, o para-raio é nada. Certo? Por mais que ele esteja mais próximo da nuvem, tu já viu o raio, né? Ele vem assim, né? Ele não vem retinho, né? Então ele pode cair no telhado da tua casa e incendiar a tua casa. Então tu vê, né? Os para-raios só funcionam porque os raios vêm de baixo para cima. Certo? Se tu microfilmar o raio, se tu filmar com uma super câmera o raio, bota na internet, né? Porque a internet não é só para piada, não. Não é só para jogar, é para estudar também. Bota lá, imagens de raio. Aí tu vai ver que o raio, na verdade, não é aquilo que tu vê. Como eu já te falei várias vezes, teu olho é uma máquina péssima de enxergar a vida. Né? Se tu ficar entendendo a vida só com aquilo que tu olha, sem usar um pouquinho do raciocínio, tu não vai entender nada. Inclusive vai acreditar em coisas do além. Então tem que tomar cuidado. O raio não é aquilo que a gente enxerga, gente. Ele é disparado ao mesmo tempo, de baixo e de cima. E se encontra no meio. Né? Isso é básico, isso aí tem na TV a cabo também. Então o que acontece? Embora ele seja disparado de cima e de baixo concomitantemente, tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. E nós sabemos que quem tem mobilidade de verdade na matéria sólida são os elétrons, as cargas negativas, porque estão na casca do átomo, concorda comigo? Então, 90 e poucos % dos raios são o chão é que está negativo em relação à nuvem positiva. Ou seja, os elétrons começam a caminhar pela matéria sólida, na árvore ou num para-raio, e os elétrons vão pular da matéria sólida para o gás, ionizando aquele gás. Certo? Não que lá em cima também não ocorra isso, mas é a parte elétrica negativa que tem muito mais deslocamento. Então ela avança muito mais em direção à parte positiva das nuvens. Não que na parte positiva das nuvens tu não veja uma ionização acontecendo. Beleza?
O que acontece? Se o raio estivesse, na maioria dos casos, sendo disparado de cima para baixo, ou seja, com a nuvem negativa e com o chão positivo, esse raio não ia atingir o teu para-raio, porque ele vai atingir a ponta do telhado, ele pode atingir qualquer outro lugar. Como os elétrons é que saem do chão 90 e poucos por cento dos casos e vão para cima, o elétron vai procurar ir por onde? Pela região de menor resistência. E aí está o fio do para-raio conduzindo o elétron bem lá para cima do telhado, e aí vai faiscada na ponta do para-raio. E lá pode esquentar que não vai botar fogo em nada, certo? Quando vem de baixo para cima pode não cair no teu para-raio. Pode cair, na verdade, na ponta do telhado e incendiar a casa, já que o raio tem um componente aleatório muito grande, a gente percebe isso pela maneira como ele se encaminha, beleza? Então tu vê a carga elétrica da Terra em relação às nuvens geralmente é negativa. Mas pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer o contrário, né, de o raio ter sido disparado da nuvem para o chão. E nesse caso o para-raio é inútil. Eu não sabia disso também, fiquei sabendo agora. O professor doutor fodástico lá que me contou isso. Eu não tinha esse conhecimento. E tu veja, tu não conhece muita coisa de raio não, tá gente? Se descobriu agora há pouco tempo que tem um raio que ocorre em altas altitudes, que é de baixo para cima também, que tem um formato todo bizarro que a gente ainda não sabe explicar. Então a gente não conhece muito ainda os fenômenos, né, meteorológicos a fundo. Então tem tipos de raios que nós ainda não entendemos direito como é que funciona. Mas a melhor solução para proteger do raio seria ocupar maior espaço metálico. A solução para tu estar protegido de raio seria que a tua casa tivesse algum tipo de condutor em volta dela. Seja vergalhões, seja uma tela, algum tipo de... né? O professor falou que ele colocou um aterramento, né? Esse professor comentando esse detalhe falou, eu me preocupado com isso, na minha casa eu fiz um aterramento um pouco maior do que o comum, certo? Mas também assim, não tem que também se preocupar, gente, porque não se esqueçam, é mais provável que tu morra atropelado na rua do que com raio. Que às vezes eu contando essa história para você, tu pode ficar preocupado, né? Meu Deus, e agora? Mas não fica preocupado que estatisticamente tu vai morrer de outra coisa, não vai ser de raiva, certo? Então te preocupe muito mais com os seres humanos, com os bandidos na rua, quando tiver com teus amigos, vou sair sempre de olho, entendeu? Sempre cabreiro, então atravessa a rua antes de alguma coisa poder acontecer, entendeu? Tem que estar ligado nisso, isso é mais perigoso hoje em dia para ti do que raio, né? Mas se te perguntarem de repente no vestibular, agora tu tá calçado, tu sabe que a maioria dos raios é de baixo para cima, porque a Terra fica negativa na maioria dos casos em relação à nuvem. Agora tem raio que é de nuvem para nuvem, né? Claro, porque uma passou atritando com a outra, então uma fica positiva e outra negativa. Então tem muitos raios que é de nuvem para nuvem. A maioria dos raios, na verdade, não é da nuvem para o chão, é de nuvem para nuvem, certo? Esses raios aí não causam grandes problemas, né? E se tu também botar lá no canal lá Estranhas Formas de Morrer, né? Tu vai ver que tá lá o cara, tá um dia bonito, tá trovejando lá, quilômetros de distância, que o cara tá lá, tá vendendo Bíblia. E aí de repente, um raio cai na cabeça do cara e fulmina o cara, né? Então existem essas cagadas, tu vê, existe cagada. Outra, tem a árvore, tem a casa, por que o raio foi cair na cabeça do cara, né, bicho? Né? Por quê? Porque esse raio não era um raio de baixo para cima, era um raio de cima para baixo, e ele é bem aleatório. Mesmo tendo um objeto mais alto ali, não necessariamente ele vai passar por aquele objeto mais alto. Né? É quase a prova da não existência divina, né? O cara vendendo Bíblia, um raio fulmina o cara. É bizarro, mas existe tudo. Ô galerinha, olha só, falamos de blindagem eletrostática. Quem é o cara que provou para o mundo isso? Faraday. Blindagem eletrostática. Como é que ele fez essa prova para a galera, que a galera não entendia, né? Imagina para o leigo, vou fazer o gráfico, vai te provar. É isso que eu estou te dizendo. O leigo vai olhar isso, tá bom, Faraday, então vai lá, prova agora, né? Te enfia na gaiola, vai, joga carga na gaiola ali. E ele fez, né? Por isso que o fenômeno também é conhecido como gaiola das loucas? Não, de Faraday. De Faraday. Gaiola de Faraday. Muito bem. Não sei porquê, me lembrei daquele filme, o Cruzeiro das Loucas, aquele vale a pena, né, cara? Que filme. A Hora da Banana. Bacana, essa eu não conheço. Ah, tá, A Hora da Banana. Achei que era um filme. O professor Young estava me contando que ele viu um filme que chama Cabana do Pai Guloso. Pergunta para ele se ele gostou do filme. É Cabana do Pai Guloso. Esquisitão esse filme. Bom, galerinha, olha só. Uma outra coisa que faltou só para fechar a aula. O poder das pontas é o que está faltando. O poder das pontas.
Nome esquisito isso, hein? Mas não vamos confundir as coisas. Olha só o que quer dizer esse poder das pontas. Tem tudo a ver com o que nós estávamos discutindo agora há pouco, com o para-raios. E não só o para-raios. Muitos outros dispositivos metálicos que precisam conduzir eletricidade, quando tu vai fazer o contato entre um dispositivo e outro, é comum tu fazer uma coisa pontiaguda para fazer o contato. Por que isso? Por que eu faço algo pontiagudo? Vamos imaginar um corpo que tem uma região bem pontiaguda e outras regiões não pontiagudas. Se eu carregar esse corpo com partículas, sejam positivas ou negativas, nós entendemos que as partículas vão ficar mais ou menos à mesma distância uma da outra, concorda comigo? Porque os iguais se repetem. Mesmo mantendo as partículas mais ou menos a uma mesma distância uma das outras, se eu for fazer uma superfície para abraçar essas cargas, imagina que eu faço uma superfície aqui, ou uma superfície aqui, ou uma superfície aqui, ou uma superfície nessa ponta aqui. Vocês concordam que eu fiz bolinhas parecidas? Parecidas, com o mesmo tamanho, né? E aonde a bolinha abraçou mais cargas elétricas? Na ponta, porque naquela ponta eu tenho uma grande superfície para elas se espalharem e ficarem uma boa distância uma da outra. Mas o volume é pequeno. E aí eu abracei com uma certa esfera aquelas regiões, e tu vê, não por acaso, bem na região pontiaguda eu consegui abraçar mais cargas com aquele mesmo volume. Ou seja, a densidade de carga elétrica naquela região é maior do que no resto. Ou seja, se eu for jogando carga, uma hora vai descarregar. Porque o ar vai deixar de ser isolante. Ele vai passar a ser condutor, vai ficar ionizado e vai ser condutor. É quando o raio é disparado. E da onde que vai ser disparado esse raio? Claro, da ponta, porque é ali que eu vou romper a rigidez dielétrica do ar. É assim que se fala, quando o ar passa a ser condutor. Rompe a rigidez dielétrica. E aí lá vai o raio. Por isso a gente chama de poder das pontas. Então é por isso que eu vou fazer o meu para-raio pontiagudo, porque assim a concentração de carga elétrica na ponta é maior. E se eu conseguir romper o ar, vai ser a partir dali. Porém, se o raio é de cima para baixo, dificilmente eu vou ter a sorte de ser protegido pelo para-raio. Mas é uma raridade, fica tranquilo. Poder das pontas. Nada demais. Então agora a gente sabe explicar por que a gente tem a pilha, a pontinha na pilha. Por que no multímetro, para a Feira de Ciência eu trouxe o meu multímetro, depois eu trago para vocês verem. Por que é pontiagudo a página que a gente vai colocar no circuito para medir? Por que o para-raio é pontiagudo? Por que os raios são disparados dos objetos carregados a partir das partes pontiagudas? É o poder das pontas. Maior concentração de carga elétrica na região pontiaguda. Nada demais. E aí, tu pode fazer o que de tarefa dessa aula? Nessa aulinha, tu arrisca. Ó, página 3. Ah, eu já tinha pedido? Oh, que querido. Então tu faz umas discursivas para variar o cardápio, né? Faz a página 6. Também já foi? Ah, não quero mais. Então tá, vamos falar de capacitor então. Pergunta pro Yogi. Ô Yogi,